Se eu te dissesse que a maioria das pessoas erra quando tenta diferenciar um leopardo de uma onça pintada, mesmo olhando para uma foto em alta definição, você confiaria na sua própria memória agora? E se eu for além? Entre esses dois superpredadores, um deles é tão adaptável que consegue caçar em árvores no meio de cidades, enquanto o outro domina rios, enfrenta jacarés e até sucuris. A pergunta que quase ninguém faz é simples, mas poderosa. Afinal, quem é mais adaptado, o leopardo ou a onça pintada? Antes de você responder rápido demais, segura essa. Por trás das manchas parecidas, dessas rosetas que confundem qualquer um, existem duas estratégias completamente diferentes de sobrevivência. Uma baseada em versatilidade extrema, a outra em força bruta e especialização. No fim desse vídeo, você vai ter uma resposta clara, baseada em biologia, comportamento e ecologia, e provavelmente nunca mais vai olhar para um documentário de felinos do mesmo jeito. Vamos começar desmontando a primeira ilusão, aquela ideia de que leopardo e onça são praticamente o mesmo animal, só que em continentes diferentes. Isso parece fazer sentido à primeira vista, mas esconde a verdadeira história evolutiva que transformou esses dois felinos em máquinas de sobrevivência muito diferentes. E aqui que a jogada fica interessante, porque entender essas diferenças é a chave para descobrir qual dos dois está melhor armado para vencer o jogo da vida selvagem. Se você ainda está comigo, presta atenção agora, porque a primeira pista de quem é mais adaptado está literalmente desenhada na pele desses animais. Capítulo 1. A primeira diferença está escrita nas manchas. Você já tentou diferenciar um leopardo de uma onça pintada só olhando as manchas? Parece detalhe estético, mas é um código biológico de adaptação. A maioria das pessoas olha e pensa, tudo igual, é um gato grande com pintinhas. Mas não é. As rosetas do leopardo costumam ser menores, mais densas, mais próximas umas das outras, e em geral não tem um ponto no meio. Já na onça pintada, as rosetas são maiores, mais espaçadas e muitas vezes têm um pontinho preto central. Esse miolo escuro dentro da roseta é uma das formas mais simples de você reconhecer uma onça de longe. Agora, por que isso importa para a adaptação? Porque não é só estética, é a camuflagem. O leopardo vive em uma variedade absurda de ambientes: savanas abertas, florestas, regiões montanhosas, até áreas semi-urbanas. Ele precisa de um padrão de pelagem que funcione bem tanto na sombra de árvores quanto em campos mais abertos. Rosetas menores e densas quebram melhor o contorno do corpo em diferentes tipos de vegetação. Já a onça pintada está associada principalmente a florestas densas e ambientes com muita sombra, como a Amazônia e o Pantanal. As rosetas mais largas, bem marcadas e com pontos internos, ajudam a quebrar o contorno do corpo em áreas com contrastes de luz fortes, como os raios de sol atravessando as folhas das árvores e a vegetação mais grossa. Curioso, né? Porque, logo na pele, a natureza já deixa um recado. O leopardo parece desenhado para a versatilidade, enquanto a onça pintada é pintada para a emboscada em ambientes fechados e complexos. Mas só olhar a pele é pouco. A grande diferença começa a aparecer mesmo quando você observa o corpo inteiro. Capítulo 2. Corpo, peso e força. Quem é o tanque e quem é o ninja? Se eu te perguntar, quem é maior, o leopardo ou a onça pintada? O que você responde? Muita gente pensa que são parecidos, mas a verdade é que, em média, a onça é claramente mais robusta. A onça pintada é o tanque de guerra dos felinos das Américas. Ela tem o corpo mais compacto, musculoso, com peito largo e cabeça muito grande em relação ao corpo. Um macho de onça no auge pode passar de 100 quilos, especialmente em regiões como o Pantanal. Já o leopardo, dependendo da subespécie, costuma ficar entre 40 e 70 quilos, com exceções em algumas regiões, mas ainda assim mais leve e esguio. O corpo do leopardo é mais alongado, mais flexível, e as pernas são relativamente mais finas, embora fortes. Ele parece feito para agilidade, para subir em árvores com facilidade, para correr, mudar de direção rápido, se espremer por entre galhos. A onça, por outro lado, parece feita para explosão de força em curtas distâncias e ataques brutais, não para perseguições longas. E tem o crânio. A onça pintada tem uma das mordidas mais poderosas entre os grandes felinos, proporcionalmente ao tamanho do corpo. Enquanto leões e tigres geralmente matam as presas com uma mordida no pescoço, esmagando a traqueia, a onça muitas vezes mata perfurando o crânio ou esmagando ossos. Ela consegue morder casco de tartaruga, ossos grossos de mamíferos
e até atravessar a cabeça de jacarés menores. Esse é um ponto crítico na nossa pergunta central. Quem é mais adaptado? A onça é claramente mais adaptada para a força absoluta e para lidar com presas duras ou protegidas. Em ambientes onde a vegetação é densa e a emboscada é a principal arma. Já o leopardo é mais adaptado para a versatilidade. Ele é forte, mas não extremo como a onça. Em compensação, é muito mais ágil, mais leve, mais escalador. E você vai ver como isso muda completamente o jeito de viver dos dois. Se você está curioso para saber quem vence numa luta direta, segura essa ansiedade um pouco. Antes, você precisa entender onde cada um desses felinos vive. É aí que o jogo da adaptação começa a ficar realmente complexo. Capítulo 3. O mapa do mundo deles. África, Ásia e Américas. Imagina o seguinte: um felino que vive na savana africana, em florestas tropicais, em regiões montanhosas do Himalaia, em áreas perto de cidades e até em ambientes semidesérticos. Agora imagina outro que domina florestas tropicais úmidas, matas de galeria, cerrado, pantanal e até manguezais. O primeiro é o leopardo. O segundo é a onça-pintada. O leopardo tem uma distribuição impressionante. Ele ocorre em grande parte da África e em partes da Ásia, desde a Península Arábica até a Índia, Sudeste Asiático e algumas regiões mais frias. Adaptou-se à savana, à floresta, à mata fechada, à borda de cidade, a áreas com forte presença humana. Esse é um ponto gigantesco na pontuação de animal mais adaptado, variação de habitat. A onça-pintada, por sua vez, o maior felino das Américas hoje. Ela já teve uma distribuição muito maior, que ia desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. Hoje, está mais concentrada na Amazônia, no Pantanal e em alguns fragmentos de Mata Atlântica e outros biomas. Ela é extremamente bem adaptada à vida em florestas e áreas com rios, lagos e alagados. Agora, aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. O ambiente define não só onde eles vivem, mas como eles caçam, o que comem, como se escondem e até como interagem com outros predadores. O leopardo vive em regiões com muitos competidores: leões, hienas, cães selvagens, tigres em algumas áreas e até seres humanos em grande quantidade. Isso obriga o leopardo a ser furtivo, discreto, mestre da fuga e da camuflagem. Muitas vezes, ele precisa carregar a presa para o alto de árvores, para não perder a refeição. A onça-pintada, por outro lado, não convive com tantos grandes predadores terrestres do mesmo porte. Existem pumas, mas raramente competem diretamente com onças adultas de grande porte. Isso permite que a onça seja mais confiante e, em certo sentido, mais dominadora do seu território. O principal desafio dela não é outro grande felino, e sim o próprio ambiente: rios, enchentes, presas perigosas, como jacarés e sucuris, e a ação humana. Se você ainda está comigo, já percebeu o padrão. O leopardo é o rei da adaptação em múltiplos ambientes. A onça é a especialista em um tipo de ecossistema com muitos elementos aquáticos e vegetação fechada. Mas como isso se traduz na maneira como eles caçam? Capítulo 4. Estratégias de caça. Furtividade, árvore e água. Agora chega na parte que mais impressiona quando você compara os dois. O estilo de caça. O leopardo é o mestre da furtividade terrestre e aérea, se a gente puder chamar assim. Ele se aproxima da presa silenciosamente, se esconde na grama alta, na vegetação, usa as sombras. Quando chega na distância certa, ele dá um salto explosivo e tenta abater a presa com uma mordida no pescoço. Mas o truque mais marcante do leopardo é o uso das árvores. Ele escala árvores com facilidade. Arrasta carcaças de antílopes, impalas, até animais mais pesados para os galhos mais altos, onde animais como hienas e leões não conseguem alcançar com facilidade. Isso exige força, sim, mas principalmente coordenação, equilíbrio e um corpo adaptado a subir e se movimentar em altura. Mesmo com peso extra, a onça-pintada também é furtiva e também pode subir em árvores, mas a grande carta na manga dela é outra: a água. Ao contrário da maioria dos grandes felinos, que evitam nadar longas distâncias, a onça-pintada adora a água. Nada muito bem, atravessa rios, se desloca por áreas alagadas com grande facilidade. Ela é uma superpredadora anfíbia, por assim dizer. Isso permite uma estratégia de caça diferente. Emboscadas na beira de rios, ataques surpresa a capivaras, jacarés, peixes grandes e até animais que se aproximam para beber água.
A força de mordida permite que ela segure presas dentro d'água e as imobilize com eficiência. Além disso, a musculatura pesada funciona bem em saltos curtos, explosivos, a partir da vegetação fechada. Pensa na ironia. O leopardo é o grande escalador, levando sua caça para as árvores para escapar de outros predadores. A onça é a grande nadadora, levando a luta para dentro d'água quando isso lhe é vantajoso. Dois estilos completamente diferentes, moldados por ambientes diferentes. Agora, uma coisa que ninguém te conta. Essa diferença de comportamento de caça está diretamente ligada à forma como eles se adaptaram à presença humana e à competição com outros animais. E essa adaptação social e ecológica é um fator enorme para a gente decidir quem é mais adaptado no mundo real. Capítulo 5. Vizinhança perigosa. Convivendo com outros predadores e com humanos. Imagina você viver num bairro onde seus vizinhos são leões, hienas, cães selvagens africanos, crocodilos e ainda humanos que querem caçar você. É basicamente essa a realidade do leopardo em muitas regiões da África. O leopardo precisa ser quase invisível para sobreviver. Ele caça mais à noite. Se esconde bem durante o dia, raramente enfrenta de frente um leão ou uma hiena. Se matar uma presa grande, corre o risco de perder tudo para outros carnívoros. Por isso, aquele comportamento de arrastar a presa para a árvore não é só uma habilidade impressionante. É uma estratégia de sobrevivência perfeitamente adaptada a uma comunidade de grandes predadores. Esse conjunto de pressões faz do leopardo um animal extremamente flexível, tanto em hábitos de caça quanto de escolha de presas. Ele pode comer de tudo: pequenos mamíferos, antílopes, aves, répteis e até restos de carcaças quando necessário. Ele também consegue viver perto de assentamentos humanos, atacando cabras, ovelhas, cachorros, pegando o que estiver disponível. Isso aumenta o conflito, claro, mas também mostra o quanto ele é capaz de explorar oportunidades. A onça-pintada vive uma realidade diferente. Em grande parte de sua área de ocorrência, especialmente em florestas densas, ela é o topo absoluto da cadeia alimentar. Não tem leão, não tem tigre, não tem hiena. Os principais adversários dela são outros grandes répteis, como jacarés e sucuris, e principalmente o ser humano. Por ser mais isolada, a onça não desenvolveu tanta necessidade de dividir o habitat com vários outros grandes predadores terrestres. Ela é dominante no seu território. Isso traz uma vantagem em termos de poder, mas uma desvantagem em termos de flexibilidade social. Quando o ser humano derruba a floresta, desmata, queima, transforma em pasto, a onça perde muito mais do seu conjunto de estratégias naturais. Enquanto isso, leopardo aparece em áreas rurais, bordas de cidade, plantações e continua caçando. Em alguns lugares da Ásia, por exemplo, ele é visto com frequência em áreas próximas a vilarejos. Não é que isso seja bom para o animal ou para as pessoas, mas é uma prova de resistência adaptativa impressionante. Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que começamos a pesar os dois lados da balança. Força bruta e especialização poderosa da onça contra a versatilidade e capacidade de viver em cenários caóticos do leopardo. Mas antes da conclusão, falta falar de um detalhe marcante que muita gente adora: as versões negras desses felinos. Capítulo 6. Panteras negras. O código oculto na pelagem. Você já viu aquelas imagens de uma pantera negra? Aquele felino totalmente escuro, olhos brilhando, caminhando na mata? Muita gente acha que pantera é uma espécie à parte, mas na verdade, tanto leopardo quanto onça pintada podem nascer com melanismo, que é o excesso de pigmentação escura na pele e nos pelos. Quando o melanismo aparece, as rosetas ainda estão lá, mas ficam mais difíceis de ver, aparecendo só em certos ângulos de luz. No caso do leopardo, panteras negras são relativamente comuns em algumas regiões da Ásia e da África. Em áreas de floresta densa, ser negro pode ser uma vantagem, porque melhora a camuflagem em ambientes mais sombrios. Já na onça-pintada, o melanismo também ocorre, embora seja mais raro em algumas regiões e mais comum em outras. Em florestas tropicais bem fechadas, como partes da Amazônia e da América Central, a pelagem negra também oferece camuflagem eficiente, especialmente à noite. O melanismo, em termos de adaptação, é uma mutação que pode ser vantajosa em certos ambientes e neutra em outros. E aqui tem um detalhe interessante. O fato de as duas espécies apresentarem melanismo mostra como, mesmo em continentes diferentes, a seleção natural pode seguir caminhos parecidos quando o objetivo é o mesmo: desaparecer na escuridão do ambiente. Mas, repara só,
A presença de melanismo nos dois não muda o fato principal. O leopardo continua sendo o mestre da variabilidade de ambientes, enquanto a onça continua sendo a especialista extremo em florestas e áreas aquáticas. Então, se melanismo não é o critério decisivo, o que é? Se você ainda está comigo, agora vem o momento de juntar tudo: tamanho, força, ambiente, flexibilidade e, claro, o futuro desses animais em um mundo cada vez mais dominado por humanos. Capítulo 7. Quem venceria numa luta? E por que essa pergunta é menos importante do que você acha? Vamos encarar diretamente uma dúvida que vive nos comentários de qualquer vídeo de felinos. Quem venceria numa briga? Leopardo ou onça pintada? Na prática, esses dois animais nunca se encontrariam na natureza, porque vivem em continentes diferentes. Mas, em termos biológicos, a resposta é bem clara. Uma onça pintada adulta, saudável, tem grande vantagem sobre um leopardo adulto médio. Maior, mais forte, mais pesada, com uma mordida muito mais poderosa. Em um confronto direto, corpo a corpo, a onça tem quase tudo a seu favor. Mas, aqui vem a parte que quase ninguém considera. Vencer uma luta direta não significa ser mais adaptado como espécie. Adaptado, em biologia, não é quem é mais forte, é quem consegue sobreviver, se reproduzir e manter sua espécie funcional em longo prazo, em diferentes situações. E é aqui que o leopardo começa a recuperar muitos pontos. Ele vive em muito mais tipos de ambiente, convive com mais espécies competidoras, suporta mais variações de clima e, principalmente, demonstra uma capacidade enorme de sobreviver em áreas modificadas pelo ser humano. Enquanto a onça depende fortemente de grandes áreas de floresta ou ambientes naturais bem conservados, o leopardo, de certa forma, se vira melhor no caos. Ele é aquele tipo de animal que, mesmo cercado de problemas, dá um jeito de continuar existindo. Isso não significa que ele não esteja ameaçado. Várias populações de leopardos estão em declínio, mas a resiliência ecológica dele é impressionante. Ainda assim, seria injusto dizer que a onça pintada é menos adaptada só porque é mais especializada. Em seu ambiente natural, ela é quase imbatível. Poucos animais conseguem competir com a combinação de força, furtividade e capacidade de caça em terra e na água que a onça tem. Então, como a gente resolve essa disputa sem cair em simplificações? Capítulo 8. A resposta final. Quem é mais adaptado? Chegou a hora de encarar a pergunta de frente. Afinal, entre leopardos e onças pintadas, quem é mais adaptado? Se a gente entender mais adaptado como melhor especialista no seu ambiente, a onça pintada leva vantagem no território dela. No contexto de florestas tropicais, áreas alagadas, rios e vegetação fechada, ela é uma máquina quase perfeita. Ninguém combina tão bem força, emboscada, habilidade aquática e mordida destruidora quanto a onça. Ela é o ápice de uma estratégia específica de sobrevivência. Mas, se a gente entender, mais adaptado da forma que a biologia moderna costuma olhar, ou seja, como capacidade de sobreviver em uma variedade maior de ambientes e condições, mantendo populações estáveis por mais tempo, o leopardo leva o título. O leopardo ocupa uma área geográfica maior, suporta desde savanas até florestas, desde regiões montanhosas até áreas próximas de cidades. Come uma variedade maior de presas, lida com mais competidores e, mesmo pressionado, ainda é capaz de se manter em regiões onde muitos outros grandes felinos já desapareceram. Então, numa frase direta, a onça pintada é mais adaptada ao seu nicho específico, mas o leopardo é, no sentido amplo, o felino mais adaptável dos dois. E é exatamente isso que torna a comparação tão fascinante. Não existe um melhor absoluto. Existe o mais forte no seu mundo e o mais flexível no mundo em transformação. Se você ainda está aqui, isso significa que você realmente se interessa por vida selvagem e por entender a natureza além dos clichês. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, quem impressiona mais, o leopardo, com sua versatilidade quase imbatível, ou a onça pintada, com sua força bruta e domínio dos rios e florestas? Comenta aí embaixo qual dos dois você acha mais incrível e por quê. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar esses felinos de outro jeito, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive confundindo leopardo com onça. Assim, mais gente passa a entender que, por trás de cada mancha, existe uma história evolutiva incrível sendo contada.